Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Tejan Podcast, o Judiciário Amazonense ao seu alcance. Você que nos acompanha, nos ouve ou nos assiste pela internet, pela manhã, durante a tarde ou à noite, nós agradecemos a sua audiência nessa nossa estreia. Esse é um projeto da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Amazonas para falar sobre as ações, os projetos, as iniciativas do Poder Judiciário amazonense, em que nós traremos aqui para a nossa conversa magistrados, servidores, juízes e todas as pessoas que compõem, essa grande missão que é fazer o Judiciário amazonense. Eu sou a Vanessa Brito, tenho ao meu lado o colega Everson Santiago. Tudo bem, Everson? Olá, Vanessa, tudo bem? Ambos somos da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Amazonas e nós damos as boas-vindas a ela, que é presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, empossada em janeiro de 2023 para um mandato que exercerá até janeiro de 2025, formada em Direito pela Universidade Federal do Amazonas e pós-graduada em Direito Eleitoral e em Direito Civil e Processual Civil. Enquanto juíza de direito da primeira instância, titularizou as comarcas de Careiro e Careiro da Várzea. Nélia Caminha Jorge nasceu em Manaus, ingressou na magistratura em 89, assumindo naquele ano o cargo de juíza substituta de carreira do Tejan na comarca de Humaitá, com uma vasta experiência na magistratura, exercendo funções como juíza de direito da segunda instância, juíza auxiliar da vice-presidência do Tejan, juíza auxiliar da presidência do Tejan, membro efetivo na classe de magistrados do Tribunal Regional Eleitoral. Em 2015, ascendeu ao cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Em julho de 2020, tomou posse como Corregedora-Geral de Justiça do Amazonas para o mandato que exerceu até julho de 2022. E agora, como presidente empossada em janeiro de 2023 para o mandato que exercerá até 2025. É pouco? O que mais? Muito, né? Seja muito bem-vinda, desembargadora Nélia Caminha Jorge, ao nosso podcast, onde nós vamos falar um pouco sobre os primeiros 6 meses da sua gestão, mas também de outros temas relevantes também da sua vida pessoal, profissional, carreira. Então, seja muito bem-vinda. Então, desembargadora, nós vamos começar com algumas perguntas. E a primeira delas é que a senhora assumiu a administração do tribunal em janeiro desse ano, né? E nesse período, mudou a sua compreensão sobre esse desafio de administrar o Tejan? A dimensão desse desafio é maior do que a senhora visualizava, maior do que a senhora esperava? Com certeza. Apesar de eu ter assumido cargos na administração, como juiz auxiliar da presidência, vice-presidência e corregedoria, você estar no poder e administrar um orçamento é bem diferente. Agora, você administrar, vendo onde estão as carências, magistrados e servidores pedindo ajuda e você não ter condição imediata de implementar as melhorias, aí é muito mais difícil. Você tem que administrar crise e aí é complicado. Mas, com um jeitinho aqui e outro ali, a gente vai conseguindo superar os desafios. Puxando essa questão dos desafios, na história do tribunal, em mais de 130 anos, houve mulheres à frente do tribunal. Porém, é a primeira vez que 2 mulheres estão na presidência e vice-presidência. Qual é o desafio de vocês como mulheres fortes à frente do Tribunal de Justiça? Olha, para mim, eu entendo que isso é natural, porque nós já chegamos ao cargo de desembargador, então já ultrapassamos muitas barreiras. E sabemos como é difícil, né? Até pouco tempo atrás, desembargador chegar à categoria de desembargador é uma coisa só referente ao sexo masculino. Acho que a gente ainda está bem abaixo do que deveria, de paridade, mas entendo que a gente está melhorando. Então, desembargadora, falando em aclamação, e nessa questão da senhora ter sido aclamada como presidente, no seu primeiro discurso de posse, a senhora afirmou que uma das suas principais metas como presidente seria a conquista pelo Tejan do selo diamante do Conselho Nacional de Justiça. O que significa para a sociedade amazonense o tribunal receber esse selo? Vamos lá. O que é o selo diamante? O tribunal que atinge o selo diamante é porque ele atingiu a excelência em todos os níveis. O tribunal até hoje, o máximo que ele conseguiu foi o selo ouro.
Por que a busca pelo selo diamante? Porque vai demonstrar que o Tribunal de Justiça do Amazonas atingiu a excelência em todos os seus níveis, seja na prestação jurisdicional, porque o tribunal tem que atingir as metas exigidas pelo CNJ, seja na questão de melhoria dos funcionários, dos próprios magistrados. O selo diamante engloba várias situações, não é só a produção de sentenças e atos judiciais, envolve uma coisa muito maior, que é analisar o tribunal como um todo. Antes de assumir a presidência do tribunal, a senhora estava na corregedoria, que hoje temos o nosso desembargador Gilmar à frente, sendo que a senhora pegou num momento extremamente delicado, que foi no período de pandemia. E dentro desse período, quais foram os desafios? Começou pelo fato de ser uma coisa nova, a gente fazer tudo de modo virtual, todo mundo trancado em suas residências, com medo, né, do vírus. Então, tudo foi uma inovação tecnológica, né, de fazer era celular de um lado, não tinha hora, às vezes era 10 horas da noite, ele me ligava, tem um despacho para fazer, a gente não tinha hora. Então, para mim, foi muito difícil eu me adaptar a essa mudança, né? Tudo virtual. Mas, graças a Deus, aos poucos a gente vai se adaptando às dificuldades, né? E conseguimos, eu acho até que o Tribunal de Justiça do Amazonas foi um dos melhores em atuação nessa pandemia. Até porque nós estamos 100% virtualizados, enquanto outros tribunais ainda não chegaram a essa meta. Eu acho que nós somos referência nesse ponto até, na questão Sim, da eu acho que virtualização. Sim. Eu acho que nós só não conseguimos virtualizar ainda foi o arquivo. E os processos que estão nos tribunais superiores, que aí né, que não depende da gente, estão para lá já há um certo tempo. É verdade. Desembargadora, desde o início da gestão, a senhora tem tido o hábito de visitar os setores administrativos e as varas judiciárias do tribunal. Essa aproximação com quem está na base, né, quem está lá na ponta, a senhora considera que é fundamental para o funcionamento do judiciário? Com certeza, de fundamental importância. Eu sou magistrada de carreira, comecei pelo interior e eu sei das dificuldades, entendeu? Principalmente no interior, que tem comarcas que não tem conta só como funcionário do judiciário, o resto são funcionários emprestados nas prefeituras. E isso seria uma questão que eu gostaria de resolver, mas não sei se eu vou conseguir em razão do orçamento. Agora, na capital, eu sei que tem falta de servidor, tem falta de estrutura, de computadores mais modernos, de uma internet boa, né? Como também constava no meu discurso, uma internet excelente, né? Para o interior. Estamos já começando uma tratativa disso, que não adianta estar no interior, você não tem como se comunicar com a capital ou com outros estados para fazer uma troca, né? uma audiência de visual, por áudio, por vídeo, porque realmente não funciona. Então eu acho fundamental ir até o local de trabalho dos funcionários, dos juízes, eu acho fundamental a importância. Eu sei que é difícil, entendeu? Muito difícil. Então eu acho que o mínimo que eu tenho que fazer é isso, é procurar amenizar essas dificuldades. E eles podem se sentir até mais valorizados, né, Sim, com certeza, com certeza. A efetividade dos serviços. Falando de interior, mês passado a senhora esteve em São Gabriel da Cachoeira com a nossa ministra Rosa Weber, atendendo a situação da população indígena. E como foi a experiência ao lado da nossa ministra do Supremo? Olha, é uma experiência única, né? Eu, apesar de ter nascido no Amazonas, eu nunca visitei uma aldeia indígena, entendeu? Nunca. E até os interiores por onde eu passei não me foi dada essa oportunidade. Então foi uma experiência única. Agora, ouvir os reclames dos indígenas, né, a situação deles lá, que foram abandonados, a própria sorte. Então foi muito bom ouvir esse lado deles. Eu acho que é uma experiência única e valeu a pena vivenciá-la. É uma cultura que está tão próxima e às vezes tão distante. Exatamente. Tão próximo e ao mesmo tempo tão distante. A gente não tem noção realmente dos problemas que eles passam, sabe? E é interessante essa aproximação também do judiciário com esse público, né? Sim. Os povos indígenas, os povos originários, né? Eu acredito que é um ponto positivo, né? Nessa ação do judiciário. Com certeza. Desembargadora, falando sobre a sua trajetória, o que levou a senhora a escolher a área do direito? Bom,
a minha família, tradicionalmente, é da área do direito. Começou com o meu avô, que teve, não sei nem em que ano, né? Ele tinha um cartório, era o cartório Caminha. E daí os filhos passaram a cursar direito, né? Os tios, aí primos mais antigos, entendeu? Mais velhos que eu. E o que me chamou muita atenção foi uma tia minha, desembargadora Liana, que eu presenciei a trajetória dela e achei bonita a forma como ela encarava a magistratura. E a partir daí eu botei na minha cabeça, eu vou ser magistrada. E foquei nessa carreira, né? E por aí foi, fazendo concurso, graças a Deus passei, fui com meus filhos, meus filhos tinham 1 ano e 4 meses quando eu fui para o interior, para Humaitá, fixei residência lá, e aí comecei minha trajetória, e não me arrependo, eu gosto da magistratura. Eu gosto desse mistério que é entender os problemas e julgar, porque não é só o texto frio da lei e você aplicar a lei, você tem que ter uma sensibilidade para examinar os casos, cada caso é um caso, né? E a sua trajetória começou em 89. Sim. Além de Humaitá, quais foram as outras comarcas que a senhora atuou? Eu fui para Humaitá, depois eu fui substituir uma colega em Itapatiara, depois eu fui para o Castanho, depois eu fui para o Careiro da Várzea e Capital. Eu digo que eu tive até sorte, porque eu só peguei filé, entendeu? Até porque eu me atrasei na escolha das comarcas. Como eu ia com meus filhos, eu queria uma comarca que tivesse o mínimo de estrutura, né? E ali tinha essa estrutura, entendeu? Então, por isso que eu foquei. E me atrasei um pouco na minha colocação. Mas a minha prioridade eram meus filhos. Não poderiam ir para um lugar onde não tinha estrutura. Com 2 crianças de 1 ano e 4 meses, eu não tinha condição. A minha prioridade era o bem-estar deles. Aí fui para Humaitá, que tinha uma estrutura razoavelmente boa, né? Próximo de Porto Velho. Eu pensava só ter alguma coisa para onde eu ia correr. Era para Porto Velho, que tinha por causa dos meus filhos, né? Mas graças a Deus foi bom. No início eu tive um impacto violento, né? Porque a magistrada, principalmente no interior, é uma vida muito solitária, né? Porque era uma vida um pouco, era bem clausurada, assim, né? Não chega tanto, mas a gente evitava muita coisa. Imagina. Após concluir a sua jornada como magistrada no interior, a senhora foi promovida para a capital, né? Onde, além de assumir como juíza, atuou em diversos cargos aqui no tribunal, e dentre os quais juiz auxiliar da corregedoria, juiz auxiliar da presidência do TEJAM. Que aprendizado a senhora extrai desse período de atuação como juíza em Manaus? É interessante, foi muito boa experiência, porque aí o juiz que vai para essa parte administrativa, ele tem uma outra visão do tribunal. Entendi. Entendeu? Porque enquanto a gente está lá na vara, que aqui nós temos que administrar crises, entendeu? E tentar resolver os problemas que nos aparecem da melhor forma possível. À frente do Poder Judiciário do Estado, o tribunal tem como meta o selo diamante. Porém, além do selo diamante, quais são as outras metas ou projetos que a senhora almeja? Olha, eu tenho tantos planos, mas é que eu digo, tudo esbarra na questão do orçamentária, né? Por exemplo, eu adoro, foi meu discurso na minha posse, tentar promover ou dar ao interior do estado do Amazonas e na capital uma internet de qualidade, né? Isso eu já até falei anteriormente. Mas eu gostaria também de implementar concurso para servidores do interior, porque eu disse, tem comarca que conta só com um funcionário do judiciário, que é o diretor de secretaria. O resto são funcionários cedidos pela prefeitura. E não há que se comparar a demanda da minha época, 34 anos, com a demanda de hoje em dia. Hoje não tem mais comarca que tem pouco processo. Realmente. Né? A demanda, principalmente a criminal, com relação ao tráfico de drogas, homicídio, violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, a demanda aumentou muito, principalmente depois da pandemia. Então, não tem que dizer, aquela comarca é tranquila, não existe mais isso no interior do estado do Amazonas. Entendeu? Tudo é complexo. E eu vejo que às vezes tem juiz que, agora, eu acho que foi na gestão do desembargador Chalub que foi concedido ao juiz do interior um assistente. Porque nem isso os juízes tinham, entendeu? Então tem muita coisa, há muita necessidade ainda em termos
termos de material humano para os juízes, entendeu? Do interior, não estou excluindo a capital também. Temos exemplos aí dos juizados especiais que estão já no limite, porque são muitas demandas, ainda mais agora aparecendo essas demandas predatórias, que é uma situação que nós temos urgência em debelar. Isso não pode continuar, entendeu? Que é ruim para o tribunal, é ruim para o jurisdicionado. Desembargadora Anélia, como que a senhora definiria a sua trajetória no judiciário, né? Se a senhora teria alguma curiosidade assim, sobre a sua carreira, curiosidades assim, da sua estadia no interior também como juíza, como é que a senhora definiria assim, essa sua trajetória no judiciário, que já é bem longa, né? E também com muita experiência, né? Olha, eu vou te dizer, eu acho que a minha época, a minha turma de concurso foi, de certa forma, até privilegiada, porque nós não demoramos muito no interior. Eu passei, 4 anos no interior. Tem colegas nossos que ficaram no interior 13, 14, 15 anos. E é complicado, eu sei que é difícil isso, entendeu? É muito engraçado no interior, porque as pessoas são muito simples, né? Então, elas às vezes não te tratam como uma autoridade, como juíza. Eu me lembro que teve uma que bateu na minha porta e me chamou vizinha, e nem era minha vizinha, entendeu? Vizinha, não sei o que, e tratava uma conversa normal, às vezes tratava até de situações íntimas que não tem nada a ver com a justiça, né? Então são inúmeras situações, eu não poderia aqui nem elencar, porque cada lugar tem a sua... O povo é um pouco diferenciado, e o amazonense é muito receptivo, sim, é muito humilde, né? Então ele vai de alma aberta para falar contigo. É diferente de outros estados que são mais retraídos, né? Aqui não, a gente recebe todo mundo e eles assim. Eu ia na manicure também, eu conversava com as pessoas que estavam lá, né? E a gente dava altas gargalhadas, porque são situações do dia a dia, né? Que elas passam pra gente. Foi muito bom, a experiência foi muito boa, entendeu? Sim, sim. E a ver se você tinha comentado, né, de uma curiosidade. Sim, que no início do ano a senhora recebeu uma surpresa do seu filho Yuri, de uma carta da sua neta Olga. E eu achei aquilo de uma simbologia tão mágica, tão linda, de geração para geração para geração. E aí eu queria saber da senhora, como presidente do Tribunal de Justiça, como mãe, como esposa, como avó, como a senhora consegue fazer esse equilíbrio dentro dessa mulher? Essa carta me emociona até hoje. Quando eu leio, eu fico emocionada, né? Eu mandei até emoldurar. Ah, sim. Olha, eu vou te dizer, é difícil conciliar, né? Por exemplo, agora que eu tô com a Olga tá com 2 meses, vai fazer 3. Eu tenho essa correria do tribunal, essas viagens, na realidade eu fico pouco tempo com ela, né? Mas para minha família é tudo, entendeu? A minha família está em primeiro lugar. Primeiro lugar em tudo mesmo. Então, pela minha família, eu abdico tudo. Eu até me emociono falando assim, dá um tempo? Claro. Pois é, então a família para mim é tudo, para minha família em primeiro lugar, entendeu? Meu marido, meus filhos, meus netos, eu abdico de tudo em favor deles. E a minha fé, entendeu? A minha fé, tudo que eu coloco na frente é Jesus e a minha Nossa Senhora, entendeu? Que aí, eu tenho vários, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, entendeu? Então eu sou devota de Nossa Senhora. Então, dos momentos difíceis, porque quem não teve momentos difíceis em sua vida, seja de saúde, eu mesmo tive momentos de saúde de eu não poder me levantar, porque eu tenho lúpus, entendeu? Então agora não, já estou numa fase remissiva e graças a Deus minha saúde está perfeita. Mas a gente passa momentos difíceis na família. Então eu acho que é nesses momentos quando a medicina já não consegue te dar aquele suporte que você merece, você recorre a Deus, e é ali que Ele te dá força, né? Então, eu já tive provas de que o poder dele, como eu tenho consciência da minha pequenez diante da vontade divina, entendeu? Então, a gente tem que se apegar nessa força maior que vem de Deus, entendeu? Então, para mim, é a minha fé, entendeu? Em Deus e a minha devoção à Nossa Senhora e a minha família, acima de tudo. Amém. Tá certo, falou lindíssimo.
Agora, desembargadora, a gente tem um quadro que a gente sugere para todos os nossos entrevistados, que a gente até deu um nome, né, versão de Tejan Indica. Tejan Indica. E esse quadro é para que os nossos convidados, nossos entrevistados falem de indicações de livros sobre a sua carreira ou de alguma série, algum filme, alguma obra que tenha lhe marcado profissionalmente, né, na sua carreira, mas também se a senhora tiver alguma indicação, mais do lado pessoal mesmo, né, um filme ou uma série que você veja por hobby, alguma coisa que lhe chame a atenção e tenha lhe marcado. A senhora teria essas indicações pra gente? Sim, em termos de filmes, eu gosto muito de filme de ação e filme que retrate de alguma forma a parte judicial, né? De julgamentos, que envolve advocacia, de caso. Uma série que me chamou muita atenção, eu sempre indico para as pessoas assistirem, até porque eu convivo muito com o pessoal do meio jurídico, né? Lá em casa, a conversa, a gente senta para almoçar, é só processo, tribunal, lei, entendeu? É só isso. Então eu gosto muito eu assisti uma série chamada Good Wife, que é a boa esposa, né? Que ela é uma advogada, casada com um senador americano, e aí passa a trajetória dela em conflito com algumas posições do marido, entendeu? E também demonstra como é a justiça americana. E é muito boa a série. E eu vi o quanto é importante, lá porque nos Estados Unidos eles dão muita ênfase nos escritórios de advocacia a mediação. Sim. E no Brasil agora a gente está focando muito nisso, né? A mediação, para que não se chegue àquela parte conflituosa, se tentar chegar a um denominador comum, né, um acordo entre as partes. Então eu achei interessante, isso me chamou a atenção. Eu já vi essa série há um certo tempo, né? Agora, como eu estou mais light, eu estou voltada, agora já estou descobrindo as séries coreanas, entendeu? Até sim. encontrei ontem com um coreano, nós assinamos um convênio, né? Aí eu disse assim, qual é a sua nacionalidade? Eles coreanos. Ai, eu adoro as séries coreanas. São os doramas, né, desembargadora? Exatamente. E é uma coisa assim tão singela, entendeu? Não tem, é muito puro. Das séries coreanas, eu aconselho ver também uma série que eu estou contando os dias para vir os novos episódios, que é Uma Advogada Extraordinária. Sim. Que é a história de uma moça que ela se formou em advocacia e ela é autista. Sim, eu até comecei a assistir também, desembargadora. Maravilhosa, né? Tô contando o dia. Até falei pra ele, quando é que vem o outro episódio? Aí ele caiu na gargalhada, né? Que tava um clima muito assim, formal, né? Quando eu disse que eu adorava as séries coreanas, ele caiu na gargalhada. Pois é, mas voltando, Uma Advogada Extraordinária retrata o preconceito dela, né, enquanto autista, que até que ela entrasse nesse escritório de advocacia, ninguém dava valor a ela. Aí a autista deram assim de favor, né? E no entanto ela era brilhante. Tinha uns insights assim que apareciam as baleias, né? E ela tinha saída para tudo, então eu achei muito bom. Então o meu foco agora tá para as séries coreanas. Mas eu sou eclética, eu gosto de tudo. Agora, desembargadora, só uma última pergunta pra gente encerrar esse nosso primeiro episódio do Tejan Podcast. Pra senhora, o que significa felicidade? Qual seria a sua definição de felicidade? Para mim, se a minha família estiver com saúde, eu já me dou por feliz. Tá certo. Bonito. Bonito, né, Everson? Desembargadora Nélia, nós também queremos presentear a senhora nesse primeiro episódio do Tejan Podcast com uma pequena lembrancinha do nosso podcast. A nossa caneca. Já vai ficar na minha mesa. Ajuda aí, Everson. Nossa caneca do Tejan Podcast. Olha, maravilhosa. Ficar na sua mesa ou então levar para casa. Maravilhoso, obrigada. E nós queremos aproveitar, né, Everson, agradecer a sua presença conosco. Foi uma conversa muito boa, muito proveitosa, muito produtiva, muitas curiosidades, esclarecimentos. E nós queremos agradecer a sua presença aqui conosco mesmo nesse primeiro episódio. Tá, né, muito Everson? obrigada. Muito obrigado pela sua presença, pela sua energia principalmente, porque a gente vê que a senhora é uma mulher forte. Definitivamente esse é o adjetivo que lhe define, mulher forte. E
que o seu trabalho continue e perpetue aí pelos longos anos da nossa vida. Queremos também desejar sucesso nos seus próximos projetos aqui à frente do Judiciário, seus próximos projetos também na sua carreira enquanto magistrada, e dizer que também estamos de portas abertas para recebê-la nos próximos episódios, outras conversas, enfim, desejar sucesso na sua vida. Tá, muito obrigada. E a nossa conversa vai chegando ao fim nesse primeiro episódio do Tejam Podcast, mas a temporada de 2023 está só começando. Acesse as nossas redes sociais e acompanhe também o portal do Tribunal de Justiça para saber mais ações sobre o Judiciário Amazonense. E não se esqueça que esse episódio completo estará disponível no nosso canal no YouTube e também nas principais plataformas de áudio. Até o próximo episódio, eu aguardo você!